com saudade. Não precisa chorar não, menina. Fala não. Fala assim, tô com saudade, sabe? Cadê você? Eu dá mais. Basicamente, eu vou contar do início aqui como tudo começou. E tudo começou com um sonho. O sonho da casa própria, o sonho de ter aquela casa perfeita para mim. Eu pesquisei muito para construir minha casa. E numa dessas casas que eu andei olhando, tinha um portão lindíssimo. E eu falei, é esse portão que eu quero. E assim foi feito. Procuramos uma metalúrgica aqui da cidade, fizemos o portão. Só que o portão ele ficou muito grande para o espaço que tinha, que se eu não me engano eram 6 metros de vão para um portão 2 pedaços. Então a pessoa da metalúrgica, né, a pessoa que trabalha na metalúrgica falou pra gente que tinha que fazer uma viga, pois se ficasse daquele jeito o portão iria ficar caindo. Ok. Quando fizemos esse portão, a gente não estava morando aqui ainda, na casa. E esse portão já começou a apresentar problemas desde que foi instalado. Ele caiu 2 vezes. Quando abria, ele tinha um problema de que... eu não sei explicar, mas talvez se alguém que está aí do outro lado, se alguma seguidora minha tem um marido que trabalha na metalúrgica ou que tem uma metalúrgica, ele vai entender o que eu tô falando. Então a pessoa simplesmente pegou os 2 portões e colocou uma corrediça, não sei se fala corrediça, um trilho entre um e outro, minúsculo, para os 2 correrem. Então tinha que empurrar os 2, porque se um empurrasse sozinho do outro, ele caía. Então assim que a gente veio morar aqui, nessa cidade, nessa casa, foi feito a viga que o metalúrgico pediu e falou que só assim ficaria um portão seguro. Então gastamos com pedreiro, gastamos com material e fizemos a viga. Resultado: a pessoa que trabalha na metalúrgica chegou aqui em casa, no portão, e só fez aumentar o trilho. Ou seja, o portão ele continuava caindo. Então, os dias foram se passando, foram acontecendo trabalhos aqui na minha casa. Inclusive, a gente veio instalar o pessoal do ar-condicionado veio instalar o ar-condicionado aqui em casa e o portão caiu. Tudo que a gente fazia que esquecesse que o portão tinha um trilho menor do que o que era para realmente ser colocado, o portão caía. Nunca na minha cabeça eu ia imaginar que ia acontecer o que aconteceu com o Enzo. Vocês podem imaginar o que aconteceu, né? A gente chamou a pessoa que trabalha na metalúrgica, não sei se foi 2 ou 3 vezes, para consertar o problema do portão. Só que todas as vezes que essa pessoa vinha, essa pessoa só aumentava o trilho, centímetros. E detalhe, ele era pago para vir consertar o portão. Algo que era para ele ter feito desde o início. E quando eu falo que o portão foi um sonho, porque foram meses trabalhados. Na época eu trabalhava na Riachuelo. E eu lembro que eu trabalhei durante um tempo. Peguei todo o dinheirinho suado para poder pagar nesse portão. Que há 6 anos atrás ou há 7 anos atrás, ele me custou R$5.600. Foi o preço do portão. Então assim, gente, quando nós compramos algo, a gente compra na certeza de que é algo usável, né? Que nós vamos usar e que nós não vamos ter problema. Que é algo seguro. E não foi o caso desse portão que a gente instalou aqui em casa. Eu acho que a gente, do dia que a gente veio morar aqui, até a data do acidente do Enzo, o portão ele caiu umas 4 vezes. E todas as vezes que esse portão caía, nós levávamos na mesma metalúrgica e pagávamos 150. Ou para desamassar, ou para consertar uma coisa, ou enfim. Na maioria das vezes era para desamassar, porque o portão caía e amassava. A última vez que eu chamei a pessoa que trabalha na metalúrgica para consertar o portão, eu estava trabalhando e eu falei para a pessoa assim: eu quero que esse portão ele corra para um lado, para o outro
independente, ou seja, eu preciso que você faça 2 trilhos, um apenas para um portão e o outro para o outro portão. Ok? Entendeu? Beleza. Gente, quando eu cheguei do trabalho, parece uma piada, mas o portão, ele só tinha emendado o trilho que tinha feito lá desde o início. E eu cheguei, gente, e eu fiquei assim, enviesada, sabe? Porque ele não fez o que eu pedi. E o portão continuava com o mesmo problema. E eu falei assim pro Elton, que é o meu marido, eu falei assim pra ele, ó, vamos chamar outra pessoa que trabalha em outra metalúrgica pra tentar consertar esse portão. Porque se ele que fez não tá conseguindo resolver, vai acontecer um acidente qualquer hora. E quem quase pagou com a vida foi o Enzo. Como vocês podem ver aqui nas imagens, minha gente, numa manhã, no dia 19 de janeiro, não era nem 8 horas da manhã, era por volta de 7h30. A gente tinha saído, tinha ido comprar pão, eu, o Enzo, a Zaina, voltamos e eles pediram para ficar na casa da avó. E eu não neguei, eu falei, tá certo. Cheguei na casa da avó, entrei, deixei meus filhos dentro da casa da avó e voltei para casa. Voltei para casa e deixei o portão aberto. Só adulto sabia desse problema desse portão. E só adulto também consegue empurrar esse portão, que ele é grande e pesado. Voltei para casa, coloquei as roupas na máquina. Quando eu tô chegando aqui na entrada da minha sala de jantar, eu escuto uns gritos. E eu saí assim, eu saí correndo. E quando eu cheguei assim na porta da entrada aqui de casa, gente, eu vi a pior cena que uma mãe poderia ver. Eu acho que não adianta eu falar, descrever, não vai passar para vocês o que foi aquele momento. Eu vi a Zaina com a boca cortada, saindo sangue. Eu vi a Zaina mancando de uma perna. Eu vi o Enzo debaixo daquele portão. Gente, ele estava totalmente debaixo do portão. Era sangue para tudo quanto é lado. E na hora eu só pensava em tirar ele dali de baixo. Eu não pensei em mais nada. E assim, gente, eu levantei o portão com uma mão, com a outra eu puxei ele de baixo. E, gente, meu portão, como vocês podem ver aqui, ele é extremamente pesado, ele é de ferro. Cada tirinha dessa aqui é um pedaço de ferro. Ele é muito pesado. Imagina esse portão em cima de uma criança. Me perguntem como foi que aconteceu, que eu não sei. Só quem pode dar essa resposta é o Enzo. O Enzo fala que estava na casa da avó e a avó falou que vamos lá para fora porque aqui tem muita poeira. E nisso que eles foram lá para fora, depois disso eu não sei o que acontece. O Enzo fala que a avó colocou eles para dentro e puxou o portão. Talvez ela tenha se esquecido que o portão tinha esse problema, né? Que é válido. Ela fala que o Enzo puxou o portão. O Enzo fala que não consegue puxar o portão. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que por conta desse portão, o meu filho quase perde a vida. Na hora que eu peguei ele daquele jeito, eu saí com ele no braço, saí à procura de uma ajuda no meio da rua e eu não encontrei ninguém para me ajudar, não tinha ninguém no meio da rua. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém. Quando eu olhei para um lado, que eu olhei novamente, vi uma moça, uma vizinha aqui. Ela veio, eu perguntei se ela podia me levar no hospital para me ajudar, para levar o Enzo, para levar a Zaina. E aí assim foi feito, ela colocou a Zaina na cadeira do banco de motorista. Eu fui com o Enzo atrás. E até então eu só tinha visto que estava saindo sangue de algum lugar do Enzo. E eu não tinha tido noção do que tinha acontecido ainda. E para vocês terem ideia, o Enzo abriu a cabeça aqui, gente. Ele pegou 10 pontos.
e ele quebrou a perna. Então a gente foi pro hospital, chamaram a ambulância, a gente foi pro hospital com médico e paramédico dentro. Nós fomos pro hospital de Petrolina, o trauma, e ficamos lá por aproximadamente 4 dias, até o Enzo fazer a cirurgia, né? A gente chegou num dia, no outro dia o Enzo já fez a cirurgia. Ele quebrou a tíbia e a fíbia da perna esquerda. Todos que olharam, todos que viram o portão, todos que conhecem o portão aqui, que passam e veem a grandiosidade do portão, todo mundo fala que foi um milagre. O Enzo estar vivo é um milagre e eu sou muito grata a Deus, tá, por esse milagre. Eu só pedi a Deus para que não tirasse meu filho de mim. Porque imagina, você deixa seu filho na casa de alguém, né? Quando você deixa seu filho na casa de alguém, é porque você confia nesse alguém. E eu não tô querendo colocar a culpa em ninguém, que o único culpado aqui foi a pessoa que instalou o portão, né? E eu acho que a nossa espera também, porque como é algo que estava correndo o risco de cair novamente, de acontecer um acidente novamente, a gente deveria ter procurado uma outra pessoa para consertar esse portão e nós não fizemos, ficamos esperando. Então, assim, foi muito difícil para mim, Os primeiros dias para dormir foi um tormento, porque virava e mexia e eu só lembrava da cena na minha cabeça. Do Enzo lá no chão, de tudo acontecendo, dele ter que passar por uma cirurgia tão pequeno, dele não merecer estar passando por isso, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E eu só tenho a agradecer. Eu vim trazer isso aqui não para gerar engajamento, mas para alertar as mães, os pais, se tiver algo na casa de vocês, que vocês estiverem observando que pode ser que caia, gente, tira, conserta, não deixa, porque isso pode causar a vida do filho de vocês. Vocês não têm noção, só quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Agora imagina se tivesse pego de cheio em Zaina. Zaina é pequenininha, gente. Zaina talvez não tivesse suportado. O portão caiu por cima dos dois. A sorte não. Por Deus, o Enzo, como é maior, amorteceu a queda da Zaina. Então a Zaina conseguiu sair debaixo do portão sem sofrer, né? Sem sofrer fortes consequências. Já o Enzo tá cirurgiado. Vocês podem ver aí no vídeo, ele não aparece muito, porque ele tem que passar 60 dias de cama. Ele não pode estar movimentando a perna para poder ter uma cicatrização boa. Vamos voltar para o hospital para poder refazer a cirurgia, né? Agora vai ser uma cirurgia de pequeno porte para retirar a linha e os pinos, que ele tem uns pinozinhos do lado da perna. E é sobre isso, gente. Eu espero que vocês fiquem em alerta com seus pequenos. E assim, gente, ninguém no mundo ama mais os nossos filhos do que a gente mesmo. Ninguém no mundo. Então, esse acidente, ele veio como um alerta para mim, né? E no sentido de assim, os meus filhos são meus, são minha responsabilidade. Então, agora eles ficam mais, eles nem saem, na verdade, eu sou bem sincera, eles nem saem. Eu evito até ir na garagem, gente. Todo mundo traumatizou aqui em casa, o pai, eles, eu. Então, assim, a casa fica sempre fechada. Eu sei que vai demorar, vai levar um tempo pra gente voltar todo mundo ao normal, né? Eu acho que talvez quando eles voltar a andar, volte tudo ao normal, mas a gente ficou muito apreensivo com tudo isso. E esse está sendo um momento de cuidado, de respeitar o momento do Enzo. Eu acredito que todo mundo me entende aqui quando às vezes pedem, meus vizinhos aqui que tem criança, pede para levar a Zaina para brincar um pouco, e eu prefiro que não, eu prefiro que tragam uma criança para aqui para casa, para eu olhar, porque eu sei a minha casa aqui tem poucos móveis, nem mesa assim, nem as bancadas ali da ilha, eu nem coloquei, a gente nem vai comprar por enquanto, porque a gente já fica pensando em se comprar e a Zaina subir na ilha e cair. Então assim, a Zaina ainda é muito pequenininha, tá naquela fase dos 2 anos, não obedece, é teimosa, faz coisa que não pode.
Então, assim, é um cuidado dobrado. Então, a gente tem coisas que a gente não comprou ainda justamente porque eles são muito pequenos e a gente quer evitar, entendeu? Então, é sobre isso. Era sobre esse alerta que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau! Oi gente, tudo bem? Tô falando com vocês aqui do chão do hospital onde eu estou com o Enzo, aqui em Petrolina, no Hospital do Trauma. E graças a Deus o pior já passou. Agora é agradecer a Deus pela vida, pelo livramento que Ele deu. E gente, eu não tenho cabeça pra mostrar, pra filmar nada. Eu só quero deixar registrado, se em algum momento eu quiser falar sobre esse assunto, sobre o acidente que aconteceu com o Enzo, eu contar pra vocês. E eu tô aqui, ó. Aqui é a maca que ele tá. E aqui é o hospital. Eu tô deitada aqui no chão porque não tem lugar pra gente ficar, pra acompanhante ficar, pra sentar. E já são 1 da manhã e eu não aguentei ficar acordada. Ele tá com a cirurgia marcada pra amanhã, de manhãzinha, logo cedo. Então eu preciso descansar pra poder amanhã estar inteira pra ele. Peguei um lençol, coloquei aqui no chão, como a maioria das pessoas aqui fazem. E tô aqui, gente, deitada. É uma noite que não passa. Todas as vezes me vem a cena na minha cabeça. E eu peço a Deus pra tirar, pra eu conseguir dormir, pra eu conseguir descansar, pra estar inteira pra ele amanhã. Amanhã não, daqui a pouco. Mas vira e mexe, eu tô com a cena na minha cabeça. Então é isso, gente. Fique com Deus. Eu vou ver se eu vou conseguir atualizar vocês mais. Falar alguma coisa. Porque agora no momento eu não tô cabeça pra nada. Gente, o Enzinho tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O Enzinho tá aqui. Aqui é o pezinho dele, ó. Quebrou a perna. Aqui, ó. Ele quebrou a perninha, gente. E vai precisar fazer cirurgia amanhã. Ó. Quebrou a perna. Machucou a cabeça. Tomou alguns pontos na cabeça. E essa é a situação da gente aqui, ó. Eu tô aqui sentada no chão. Tem um monte de gente aqui na mesma situação que eu. E aguardar, né? Ele já está em jejum. A partir de meia-noite ele entrou em jejum. Já são 2h pouca da manhã. Porque a promessa é que amanhã fazem a cirurgia da perna dele. É, a vacininha vai colocar por aqui, ó, vacina. Ai, eu ficar bem? Ó, perninha. Vai ficar bem, tá bom? Tá bom. Vai ficar bom. Beijo, te amo. Gente, hoje é um dia atípico, assim, sabe? Quando o acidente aconteceu, eu não tive muito tempo, assim, para raciocinar. Eu só podia ser forte o tempo todo. E ao decorrer dos dias, bate uma tristeza, assim, sabe? A gente fica imaginando como seria se ele não tivesse mais aqui, né? Se tudo isso tivesse terminado de uma outra forma. Eu não gosto nem de pensar. É uma impotência que a gente sente. A gente se sente impotente demais. Vocês não têm noção. Tem dias que eu me pego assim, gente, muito triste. Muito triste.
Não faz um mês ainda de tudo que aconteceu, mas Deus conhece meu coração e Ele sabe como eu tenho me sentido, o que eu sinto. Ele sabe quando eu faço minhas orações, o tanto que Deus livrou meu filho. Né? E eu sou muito grata a Deus por ter meu filho hoje, meus 2 filhos hoje, né? Comigo, bem saudáveis, apesar do acidente. Mas assim, eles estão bem, eles estão saudáveis. Hoje foi o primeiro dia de aula da Zaina. E ela foi pra escola sozinha e eu fiz a fotinha deles, que eu sempre faço. Vou mostrar aqui pra vocês. Vai ser muito difícil. Passar por esse processo não está sendo fácil, mas com a graça de Deus a gente passa pela prova, a gente passa pelo deserto, né? E eu sou muito grata a Deus, muito grata. Eu não canso de dizer que eu sou muito grata a Deus por ter dado a vida novamente pro meu filho, porque o meu filho ele nasceu de novo, gente. Meu filho nasceu de novo. Foi muito grave o que aconteceu com ele. E eu jamais queria gerar conteúdo disso, jamais queria gerar conteúdo disso. E nem gosto de, tá vindo aqui e chorar e tal. Mas eu sei que tem um propósito na vida, tudo na vida tem um propósito, né? Eu não gostaria, né, de que esse fosse um exemplo, mas assim, a vida não é como a gente quer. E eu só posso dizer uma coisa a vocês: amem seus filhos, amem enquanto é tempo, amem enquanto há tempo, amem seus filhos incondicionalmente, passem mais tempo com seus filhos, curtam mais seus filhos, curtam mais seus filhos, porque enquanto a gente tem, é muito fácil, né? Mas a sensação de perder, essa sensação, ela dói. Então assim, gente, aproveitem o máximo que vocês puderem aproveitar. Eu preciso contar pra vocês como que tá a minha rotina. Então minha rotina é basicamente ficar de olho no Enzo, na Zaina, e ele pede pra fazer xixi. A gente adaptou um copinho, porque ele não pode estar toda hora saindo da cama, né? Pra estar sentando no vaso, então a gente adaptou um copinho. Era assim, que era no hospital, mas não era um copinho, era um mictório, eu acho, feito de inox. E aqui a gente cortou uma garrafa e adaptou. Então, antes de levar ele no banheiro, eu preparo a escova de dente. Eu separo a toalha, eu separo tudo, gente. Tudo precisa estar muito à mão, tudo precisa estar muito fácil. Inclusive, eu coloco um banquinho que é pra ele pendurar a perna, que não pode movimentar ainda, né, que tá com a tala. Aí eu já separo aqui todas as roupinhas dele, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui onde tá as roupinhas dele. Eu já aproveito, já é 4 horas da tarde, então eu vou aproveitar e vou tá colocando nele a roupinha já de dormir. Então já vou separar aqui. Aqui tá a escova de cabelo, a escova de dente. E eu vou organizar tudo aqui no banheiro. Ainda tô com fome. Tô. Ai.
tirando a calça. Esse aqui é folgado, ó. Tá vendo? Ó, folgadona. Ó, tá vendo? Faz nada. Mas sim. Então, Porque vai doer. eu vou levantar. Vem aqui. Tá coçando. Aqui. Ó. Deixa eu pegar. Eu vou terminar de vestir você, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, pezinho. Mãe vai só olhar. Precisa fazer isso. Mãe vai só olhar. Você vai tirar? Você vai tirar? Tá um pouco. Eu coloco de volta. Não precisa chorar não, Enzo. Sabe que mamãe ama tu. Mamãe não faz nada pra te machucar, né? Mãe faz, eu machucar você. A mamãe machuca. O papai machuca. Porque tá doendo. Não, não tá doendo nada isso. Porque Ó, se a mamãe não olhar, aí o médico vai querer olhar. Você quer que a mamãe olhe ou o médico? Então, a mamãe vai olhar, a mamãe não vai mexer em nada. você tá gravando? Pronto, passou, ó, olha. Olha aqui, ó. Mas já cobriu. Então coça, sem chorar. Já cobriu. Coça aqui, toma. Sem chorar, você é um super-herói. Chora. Porque tava doendo. Não, tá passando? Eu vou coçar aqui assim. Não tá passando. É dor ou é coçando? Dor. Dor aonde? Aqui. Então não é dor, é coçando, mamãe. Se aqui tá doendo, aqui, Sim. então vamos pro hospital. Não. Mas tá doendo mesmo. Ó, você não pode mentir. Você tem que falar pra mamãe quando estiver doendo e quando for coçando. Tá coçando assim? Ou tá doendo? Tá doendo. Então tem que ir pro hospital, mãe. Não. Quer ficar bom?